Boa noite, queridos alunos. Hoje daremos sequência a mais uma aula da nossa disciplina Técnicas Básicas de Enfermagem, Recuperação do Paciente. Aqui é a professora Daniela. Espero que vocês gostem da aula. Para dar sequência ao conteúdo que havíamos estudado na última aula em relação à reabilitação de pacientes, hoje iremos falar um pouquinho sobre a amputação. Ok? Como é que esse paciente ele enfrenta esta situação nova em sua realidade de vida, ok? E qual é o nosso papel como participante da enfermagem para dar uma melhoria, uma melhor qualidade de vida a este paciente na sua reabilitação. Em relação à definição de amputação, significa retirada de parte do corpo, geralmente de um membro, podendo ser tanto o membro superior quanto o membro inferior. A principal causa de amputações, elas advém de patologias vasculares, ou seja, como a doença vascular periférica combinada ou não com diabetes, e acomete mais frequentemente as pessoas mais idosas. Por outro lado, a amputação pode também acontecer como a segunda causa de amputação, no caso os traumatismos, que acometem os jovens adultos, e a amputação ela é somente indicada, neste caso, quando se torna impossível uma reconstrução do membro lesionado. O cuidado das pessoas amputadas exige competências específicas, desenvolvidas com base nas políticas públicas e com a disponibilidade de estrutura física e de serviços de referência e também de contra-referência. Neste sentido, a equipe de enfermagem desempenha um papel muito importante nos cuidados desses pacientes, tanto no preparo pré-operatório, ou seja, antes da realização da amputação, como também nos cuidados imediatos pós-amputação, com orientações ao paciente e familiares, visando então uma reabilitação deste paciente, juntamente com sua família. O processo de reabilitação deverá contar com uma equipe multiprofissional, que pode ser composta tanto por médicos, enfermeiros, equipe de enfermagem em si, tanto auxiliares quanto técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. O projeto terapêutico do paciente deve ser pactuado dentro da equipe multiprofissional com o objetivo de garantir uma atenção integral e evitar a existência de condutas conflituosas, ou seja, a equipe deve estar falando a mesma língua, deve estar tendo aquela comunicação. Perder uma parte do corpo pode significar ter a existência alterada, viver um vazio que acarreta uma série de mudanças de vida. Significa ter que adaptar-se e a readaptar-se e aprender a viver de novo, aceitar uma perspectiva no mundo. Ou seja, o paciente amputado, o ser amputado, ele passa a ter uma visão diferenciada do que ele considerava vida para ele antes, o que ele considerava qualidade de vida. Porém, a amputação também pode gerar sentimentos ambíguos, ora de tristeza pela perda do membro, ou seja, parte do seu corpo, e ora de alívio, da dor e desconfortos provocados pelo odor, no caso, às vezes provocados pelo membro, que foi necessário realizar então a amputação. Muitas vezes o nervo ele necessita dessa amputação porque ele começa a se necrosar, é uma das causas da amputação, ok? E quando esse membro ele necrosa, ele começa a ter então um odor desagradável. Assim, até mesmo o paciente ele não suporta mais este odor. Assim, no processo de reestruturação para viver a nova realidade, o enfermeiro, juntamente com a sua equipe, terão um papel essencial para o despertar, além da dimensão biológica do sujeito e sua família. Deve-se ter, então, uma especial atenção ao tratamento pós-amputação, pois esta fase ela irá definir a velocidade de reabilitação daquele paciente. Assim, os objetivos principais nesta etapa incluem prevenir as contraturas articulares, fortalecer e coordenar o controle muscular do membro amputado, fortalecer e mobilizar a perna não afetada, fortalecer e mobilizar o tronco, controlar o edema do coto, estimular a independência, estimular a deambulação precoce com auxiliares de marcha em relação aos membros inferiores. O reforço das atividades de instrução aos pacientes e também familiares acerca dos cuidados necessários para a recuperação
pode contribuir para a redução do número de reinternações. Destaca-se a importância da enfermagem em orientar o cuidador de pessoas em condição crônica, visando então qualificar e promover a vida, ou seja, a qualidade de vida destes pacientes. Então, observa-se que, com a falta de um protocolo sistematizado, elaborado, especialmente para o tratamento de pessoas amputadas, dificulta então este processo de reabilitação das pessoas. Portanto, considera-se que seguir um protocolo operacional padronizado e específico pode contribuir sim para a qualificação do atendimento ao paciente submetido a uma amputação. Então, agora vamos falar um pouquinho em relação à fase pós-cirúrgica imediata, ou seja, em relação às transferências, deslocamentos e treino de marcha. Anterior ao treino de marcha, é necessário que todo paciente amputado deva ter recebido orientações a como realizar suas transferências de postura e deslocamentos. Grande parte dos pacientes utilizam-se de cadeira de rodas como meio de deslocamentos e importante que este equipamento seja adequado e ajustado à anatomia do paciente. Amputados com nível igual ou inferior à transbitibial, devem utilizar-se então cadeiras de rodas com apoio adequado ao coto de amputação, mantendo o joelho em extensão a fim de prevenir encurtamentos e contraturas em flexão. Pacientes com bom condicionamento físico e sem alterações cognitivas podem então iniciar esse treinamento de marcha nesta fase. Quando disponível, inicia-se este treino em barras paralelas com duplo apoio de membros superiores. Inicialmente é importante o paciente se habituar à nova anatomia do corpo e o seu centro de gravidade. Portanto, é importante realizar exercícios de transferência de peso no membro não amputado. O treino de marcha ele pode progredir da seguinte forma: inicia-se com barras paralelas, passa-se para o andador, muletas tipo axilar ou canadense. Devem ser ainda utilizados obstáculos como rampas, escadas e terrenos irregulares para este tipo de treino. No caso de orientações quanto ao posicionamento, à prevenção de deformidades, ao controle de edema e à modelagem do coto, devem ser observados os cuidados necessários para se manter a integridade da ferida cirúrgica, para que não ocorra nenhuma intercorrência durante o período de cicatrização deste coto. Neste período, o coto de amputação não deve ser mantido imobilizado, iniciando as mobilizações no coto somente entre 24 a 48 horas após a cirurgia de amputação. Então, deve ser respeitado esse tempo, este intervalo de horas. O paciente ele deve ser orientado sobre o correto posicionamento no leito hospitalar. Em pacientes com amputações de membros inferiores, deve-se manter as articulações de quadril e do joelho neutras, não fornecendo apoios em regiões que possam posicionar o membro em flexão. Além disso, os pacientes devem ser orientados a não posicionar o coto de amputação para fora do leito. Na postura sentada, esses pacientes com amputação em nível igual ou inferior ao transtibial devem ser fornecido um apoio para o coto de amputação, o qual deve manter o joelho em extensão. É muito importante seguir todas essas orientações para que ocorra uma reabilitação adequada. Em relação às amputações de membros superiores, deve-se orientar o paciente a respeito da integridade das amplitudes de movimento, tanto nas articulações subjacentes ao coto, quanto também nas demais articulações corporais. Nesta fase, ainda deve ser iniciado o enfaixamento compressivo do coto de amputação, para reduzir e evitar o aumento do edema residual, estimular o metabolismo do corpo e modelar e preparar o coto para uma futura protetização, ou seja, utilização de próteses, independente em qual membro foi amputado, ou seja, já começa então a se habituar e a modelar o coto para que ocorra então a utilização de próteses. Independentemente do tipo de técnica utilizada para o enfaixamento, o importante é salientar que a maior parte da compressão ela esteja distalmente ao coto, e essa pressão deve ser gradativamente diminuída em direção proximal ao segmento amputado. Os pacientes que tiverem dificuldades em realizar o enfaixamento e não dispuserem de uma pessoa capacitada a executá-lo, como por exemplo em um ambiente domiciliar de recuperação, pode-se indicar então uma malha compressiva. Caso ocorra a sensação de formigamento com a utilização do enfaixamento, deve-se retirar a faixa compressiva e diminuir a pressão ali no lugar.
É importante que o enfaixamento tenha abrangência de todo o segmento do coto de amputação. Cabe salientar que em níveis transfemorais, o enfaixamento deve ser estendido até a cintura pélvica do paciente. Em relação ao fortalecimento dos outros segmentos corporais, este fortalecimento muscular do coto de amputação é extremamente importante. Desta forma, deve-se orientar e capacitar a pessoa amputada a executar exercícios isométricos na musculatura do coto, independente do nível de amputação. Cabe também ressaltar que após a amputação, o paciente ele utilizará outros grupos musculares para executar suas atividades de vida diária, portanto, o fortalecimento muscular deve ser global. Diversas técnicas de fortalecimento muscular podem ser utilizadas, como por exemplo exercícios isotônicos, concêntricos ou excêntricos e com diferentes tipos de carga. Vai depender da situação de cada paciente amputado. A dessensibilização do coto. Devemos então orientar o paciente a como dessensibilizar o coto utilizando técnicas de massagem, tomando os cuidados necessários com a ferida cirúrgica. Deve-se utilizar diversos estímulos sensoriais, como por exemplo água quente e fria, diferentes texturas, como por exemplo esponja, toalhas, realizando concentrações e exercícios utilizando o espelho, ou seja, para se adaptar à nova imagem que ele apresenta sobre ele mesmo, ok? Orientações domiciliares devem ser feitas e em relação também à acessibilidade para o momento da alta. Então, todas essas orientações e informações devem estar sendo fornecidas tanto aos pacientes quanto aos familiares, para que eles já vão se acostumando a uma nova realidade de vida, ok? Para que ele consiga estar de uma maneira mais favorável possível no momento da sua alta hospitalar. Em relação agora à fase pré-protética, devemos levar em consideração a avaliação geral e a avaliação específica. A avaliação geral, ela devem ser anotadas as características gerais do coto, como a sua localização, a sua forma, se é globoso ou cônico, presença de cicatriz hipertrófica, aderências cicatriciais, infecção, distúrbios de sensibilidade, enxertia, neuroma e espículas ósseas. Então, todas essas observações devem ser realizadas e anotadas, ou seja, em relação às características do coto, para que possa ser realizada, então, uma prótese adequada para aquele coto. A avaliação específica deverão ser feitas medidas de comprimento desde a linha articular mais próxima até o ápice do coto e medidas de perimetria a partir de 5 cm do ápice do coto. Ao menos uma radiografia em 2 planos ortogonais, geralmente frente e perfil, deverá ser feita também para a sua visualização da estrutura óssea do coto. Ou seja, essa parte de fase pré-protética, a equipe de enfermagem deverá estar auxiliando tanto o fisioterapeuta quanto o protético para a realização dessas próteses, pessoas que irão estar realizando então essas próteses. Então, cabe a nós orientarmos também e ajudarmos nessa troca de comunicação e informação, para viabilizar este processo ao paciente amputado. A fase protética. Nesta fase, deve-se orientar o paciente a fazer o uso correto da prótese. É importante orientá-lo a calçar e retirar a prótese. No caso das próteses de membros inferiores, orientar como realizar a transferência de peso para o membro protetizado, subir e descer escadas e rampas, sentar e levantar, desviar de obstáculos e andar em terrenos irregulares. Aqui geralmente entra o profissional fisioterapeuta para a realização então dessas atividades em conjunto com a equipe. Já para as próteses de membros superiores, é importante treinar o paciente a realizar a apreensão, adaptar-se ao peso dos objetos e à nova sensibilidade do membro. Em ambos os tipos de próteses é essencial o treino das atividades de vida diária, ou seja, as ações simples do dia a dia, é importante treinarmos este paciente à realização das mesmas. Ou seja, a gente inicia-se com um treinamento mais simples e vamos indo para um processo mais complexo, ok? É claro que sempre explicando em relação às limitações do paciente. Após o paciente realizar a amputação, se recuperar da melhor maneira possível no ambiente hospitalar, ele irá receber a alta.
e deverá contar com uma equipe de apoio, de cuidados fora do ambiente hospitalar. Então, é importante a atenção primária neste momento de cuidado ao paciente e também à sua família. Apesar das amputações serem realizadas em níveis de maior complexidade, é reconhecida a estreita relação destes com o nível primário ou atenção básica. As pessoas pós-amputação são atendidas e acompanhadas pelos profissionais da atenção básica, que, avaliando o necessário, direcionam este cuidado aos demais pontos de atenção. No caso, então, entramos com a referência e contra-referência. Entretanto, é preciso mencionar que os profissionais da atenção básica também possuem importante papel nos momentos que antecedem a um procedimento cirúrgico de amputação, pois são responsáveis pelo monitoramento e a oferta de cuidado ao usuário que apresenta diagnóstico de doenças como, por exemplo, a diabetes mellitus e a hanseníase, que são doenças que podem resultar em amputações. Então, eles fazem essa avaliação precoce, do paciente na atenção básica. Dentre as ações a serem realizadas por esses profissionais, podemos citar então o diagnóstico precoce, a oferta dos medicamentos necessários, a oferta de cuidado multiprofissional, o encaminhamento para os demais níveis de atenção quando necessário, entre outros cuidados direcionados aos pacientes, aos usuários. Quais são os sentimentos que envolvem o ser amputado? É importante nós sabermos o que é que se passa pela cabeça deste paciente, dos familiares, em relação à amputação, para que possamos compreender melhor este paciente de uma maneira integral e possamos então fornecer um cuidado adequado. Ao configurarem o seu corpo como mutilado, fazem-no identificando sentimentos de tristeza, autopiedade, vergonha, desespero, irritabilidade, sensação de desvalia e inutilidade, além de ideias de aniquilamento e imagens distorcidas dessa nova realidade, por não serem mais uma pessoa completa. A incapacidade é uma restrição resultante de uma deficiência para desempenhar uma atividade normal. Representa a objetivação da deficiência e reflete os distúrbios da pessoa das atividades essenciais da vida diária. A execução de atividades produz o prazer e satisfação de necessidades psicológicas. Com a alimentação imposta pela amputação, em maior ou menor extensão, dependendo da situação e de cada paciente, não há uma atividade completa e, portanto, não há uma satisfação psicológica resultante. É perceptível a preocupação com a impossibilidade de executar as atividades de vida diária, ou seja, as atividades cotidianas do dia a dia. Além de estarem limitados nos cuidados com suas famílias, passam a viver em uma relação de dependência dos outros, para o cuidado consigo mesmo, gerando sentimento de impotência. O estado de depressão pode instalar-se neste momento, ou seja, representa-se uma fase de processo de luto, caracterizado por um estado de profundo pesar e infinita tristeza. No processo de elaboração da perda, o ser amputado ele encontra-se lamentando a vida. A perda do membro é vivenciada como o fim de uma vida normal, uma vez que ele tem a compreensão de sua realidade de antes e de seu estado agora atual. É diferente quando uma pessoa ela já nasce sem o membro, seja com alguma deformidade, para aquela pessoa que perde-se o membro, ou seja, teve a vida toda com o membro ali e de uma hora para outra ele chega a perder este membro. Então é diferente a realidade, a visão de realidade. Esses estados emocionais implicam no sentimento de maior vulnerabilidade a fatores externos e de total incapacidade devido ao seu estado pessimista. O ser amputado ele pode utilizar diversas estratégias para se adaptar à realidade nova e neutralizar a sua ansiedade reagindo agressivamente, apresentando-se muito passivo ou isolando-se cada vez mais. Vai depender da realidade de cada um, da visão de cada ser amputado. A resignação está baseada na crença de que não se pode fazer nada a respeito do problema que se enfrenta e que simplesmente deve conformar-se com a situação. A forma mais adequada de adaptação é buscar meios que satisfaçam as necessidades internas e as exigências do ser amputado, utilizando formas de adaptação coerentes com a sua limitação física. Para tanto, a etapa inicial de reintegração corporal é a aceitação do seu novo estado e da necessidade de ajuda externa.
O auxílio do outro pode ser encarado como negativo e indicativo de que ele é incapaz. Porém, quando o ser amputado aceita a sua condição, ele percebe a importância e a necessidade da ajuda sem repercussões negativas. A aceitação da perda física é necessária para que o indivíduo ele possa relacionar-se com os outros e consigo mesmo de forma mais produtiva e positiva, ou seja, algo mais autêntico, incorporando suas limitações e pensando em estratégias eficazes para sua maior autonomia dentro das limitações da sua deficiência. Quando a perda é devidamente compreendida, a busca da adaptação se torna objetiva. Há a consciência de que o corpo tem um problema físico, mas a integridade do ser é preservada. O conhecimento exato da dimensão da perda é o que vai permitir a busca objetiva da adaptação. O apoio dos amigos é fonte de suporte emocional, que ajuda a pessoa que sofreu amputação a manter sua autoconfiança e acreditar em sua melhora. Sentindo-se querido, o indivíduo tem seu sofrimento minimizado e sua autoestima. A fé, a confiança e a esperança emergem como sentimentos positivos que amenizam e dão suporte ao confronto com o medo, a angústia e a insegurança. Quais são as expectativas quanto ao futuro deste ser amputado? Ao deparar-se com a doença, a instabilidade emocional e socioeconômica, o ser amputado se desequilibra e se entrega à mercê do que há por vir. Teme a rejeição e o fato de ser visto como um indivíduo, inválido. Pior do que morrer é ficar inútil, cerca de limitações, sem uma expectativa concreta quanto ao futuro. Este é o pensamento da maioria das pessoas que passam por amputação. Ele se sente uma pessoa inútil, cercado de limitações. A aquisição da prótese é associada à retomada da independência e do sentimento de totalidade, que devolve ao indivíduo a sua autoestima por meio da recuperação estética e possibilita sua reintegração psicológica e social, mais psicológica. E depois essa aceitação social, ou seja, dentro da comunidade. A prótese possibilita a restauração funcional do indivíduo, fazendo com que ele tenha sua independência máxima nas atividades diárias, permitindo-o viver de forma mais completa e ativa. O sujeito almeja a prótese como quem aguarda a perna perdida. Em situações de vulnerabilidade e desamparo, quando os indivíduos vivenciam a precariedade da condição humana, a morte se impõe à consciência e à elaboração. A morte ela é compreendida pelo ser amputado como uma fuga, uma vez que ele não tem esperança de um novo contexto de vida. Infelizmente, é observado que muitas pessoas que passam por amputação, ela não aceita a nova realidade de vida. Então, ela encontra-se em um estado de depressão profunda e acaba vindo a óbito muitas vezes. Okay? Por isso que a importância desse comprometimento da equipe, dos familiares em relação ao cuidado deste paciente, ao apoio deste paciente. A desesperança faz com que ele se desinteresse pelas pessoas e pelas atividades em geral. Ao ser dominado por pensamentos de inferioridade e de inutilidade, a morte passa a ser a única saída para este ser. A desistência de viver deve ser compreendida como um apelo dramático de ajuda. O sujeito amputado necessita de ouvintes empáticos que compreendam suas alterações de humor, que o ajudem a mobilizar mecanismos eficazes de enfrentamento e recursos individuais e familiares, no sentido de alcançar seu potencial máximo para viver com dignidade o dia a dia. Por isso a importância da ajuda de todos que encontram ao seu redor do ser amputado. Deixo aqui para vocês então um pensamento ao finalzinho dessa nossa aula em relação à reabilitação do paciente no caso de amputação. A percepção da concepção do ser amputado sobre si mesmo, seus limites reais e imaginários, além de suas expectativas quanto ao futuro, devem nortear a assistência de enfermagem. Esta deve incluir o apoio emocional, a valorização das incapacidades residuais e a promoção do autoconhecimento do indivíduo, para que ele seja capaz de recobrar o amor próprio e adaptar-se de forma mais positiva, apesar da incompletude de seu corpo. É importante estarmos sempre ligados a este paciente, não somente através do cuidado, mas também através do emocional. Muitas vezes a gente acaba escutando que o profissional não deve se envolver emocionalmente com o paciente, mas em situações como essas é importante que o paciente ele se sinta cuidado, que sinta essa troca de comunicação, de informação, de cuidado.
Então é importante sim a equipe de enfermagem prestar o cuidado, por mínimo que seja, por mais simples que seja, a esses pacientes, pois eles passam por uma realidade que antes eles não conheciam e que vão ter que aprender a se adaptar a esta nova realidade. Então nós que estamos ali ao lado deles, a equipe de enfermagem, deve sim atuar de maneira que traga a este paciente um maior conforto, ok? Então é importante sim entendermos a situação do paciente para que possamos então dar o melhor cuidado possível. Então é importante que a gente entenda esse paciente como um todo, não somente como um ser doente que precisa ser tratado, mas sim como um ser que encontra-se incapacitado neste momento e que precisa alcançar os seus limites e se adaptar à nova realidade. Aqui ao finalzinho da aula trago para vocês as referências bibliográficas relacionadas a esse primeiro conteúdo da aula. Essa aula, como ficou extensa, tem um próximo conteúdo a ser abordado com vocês em relação às orientações aos cuidadores para aquele paciente que já encontra-se em ambiente domiciliar, que é o próximo conteúdo que iremos abordar. Eu dividi ela em duas partes, pois a aula ficou muito extensa. Então, aqui encontram-se as referências das duas aulas, tanto em relação à reabilitação dos pacientes após amputação, quanto a próxima aula agora que nós viremos em relação às orientações aos cuidadores ou familiares dos pacientes que encontram-se em ambiente domiciliar. Ok? Então, aqui encontram-se todas as referências. E é claro que vocês podem e devem estar estudando um pouco mais em relação ao conteúdo abordado. O que eu trago para vocês em aula do slide são pontuações importantes relacionadas ao tema, ok? Mas é claro que vocês podem aprofundar ainda mais este estudo. Cabem a vocês estar sempre procurando mais, aprender mais, ok? Ou seja, aprender nunca é demais. Então, sempre devemos estar procurando algo a mais para estudar, para compreender, ou seja, para que a nossa compreensão de ser humano, de estudante, de futuros profissionais da enfermagem não esteja limitado somente a determinadas situações. Devemos sempre estar procurando mais. Ok, meus amores? Então, finalizo com vocês essa aula e já vamos dar sequência à nova aula. Muito obrigada!